Maravilhoso, né, irmãos? Precisa nem pregar, precisa? Você já entendeu, né? O segundo convite, pelo menos, você já entendeu. Pode ser que o primeiro alguém não tenha entendido, mas o primeiro que nós lemos aqui, Mateus 11, 28. Importante para o Senhor Jesus é a alma do homem. O Senhor Jesus está preocupado com a alma do homem. O homem está preocupado com muita coisa, fazer templos grandes, construir tanta coisa. O Senhor Jesus está preocupado, quem é que vai trazer essas almas? E a igreja ela está se desviando muito daquilo que o Senhor quer para ela. Nós estamos arrumando muita ideia, muito plano, muita estratégia para tudo. Mas para Deus, o que importa, e o Senhor Jesus veio a essa terra, e a igreja está nessa terra, só por causa dos homens. Amém, irmãos? Só por causa das almas dos homens. E esse texto aqui, eu estava essa semana orando para que Deus me desse uma palavra para hoje à noite, e o pastor Paulinho falou que estava ensaiando esse hino. Ele esteve enfermo bastante tempo, e Deus está levantando ele, né? E ele já está podendo cantar e vai cantar mais ainda para a glória de Deus, e pregar também, e visitar também. E ele falou que tinha esse hino preparado para hoje. Eu falei, então Deus já me deu a mensagem. Vou pregar sobre os convites de Jesus. São muitos na Bíblia, irmãos. Mas eu quero falar especificamente hoje sobre 3. E mais mesmo sobre esse primeiro que Jesus colocou aqui. Vinde a mim. Vinde a mim. Jesus, quando andava nessa terra, ele observava tudo. Ele observou mulheres prostitutas e libertou essas mulheres. Ele observou pessoas enfermas, e tem textos na Bíblia que diz que Jesus curou a todos. Em alguma situação, todo mundo que estava naquele lugar saía curado pelo Senhor. Porque o Senhor olhava e via o povo triste. O Senhor olhava e via o povo como ovelhas sem pastor. O Senhor olhava e sentia que o povo precisava de algo. E Jesus sabia que tinha esse algo. Aqui, o profeta Jeremias, no capítulo 61, ele deu o que seria o ministério do Senhor Jesus na terra. Por isso que Jesus não perdeu tempo com nada, irmão. Por que Jesus não construiu 200 sinagogas? Ele não veio para construir sinagoga. Ele não veio para fazer templo. Ele não dava importância a isso. Ele dava importância ao tempo que ele tinha de ganhar almas para o Senhor. E aqui em Isaías capítulo 61, né, o profeta já havia profetizado acerca dele 700 anos antes. Na minha tradução diz, o Senhor Deus me deu o seu Espírito. O Senhor Jesus dizendo, pois Ele me escolheu para levar boas notícias aos pobres. Ele me enviou para animar os aflitos, para anunciar a libertação aos escravos e a liberdade para os que estão na prisão. Ele me enviou para anunciar que chegou o tempo em que o Senhor salvará o seu povo, que chegou o dia em que o nosso Deus se vingará dos seus inimigos. Ele me enviou para consolar os que choram, para dar aos que choram em Sião uma coroa de alegria em vez de tristeza, um perfume de felicidade em vez de lágrimas, e roupas de festa em vez de luto. Eles farão o que é direito, serão como árvores que o Senhor plantou para mostrar a todos a sua glória. Aleluia. Jesus sabia, irmãos, que ele veio para isso, que ele tinha isso, essa unção na vida dele. Então ele olhava para as multidões e ele queria fazer alguma coisa, e ele fazia alguma coisa. E entre essas coisas, ele lançou o seu primeiro convite. Olhando para elas, tendo compaixão delas, ele falou, vinde a mim. Vocês que estão cansados, que estão sobrecarregados, estão carregando cargas demais, além das possibilidades de vocês. Vinde a mim. Se vocês vierem a mim, eu vou dividir com vocês. Venham para mim. Jesus chamando. Só Jesus podia fazer esse convite, irmãos. Porque nós podemos ser convidados para uma festa, nós podemos ser convidados para qualquer lugar, nós podemos até alguém vir orar por nós, mas só o Senhor Jesus é que liberta e transforma as vidas. É só Ele. É por isso que Ele se levantou e disse, vinde a mim, porque Ele olhava o quanto as pessoas estavam carregadas. E hoje em dia não é diferente. As pessoas estão sobrecarregadas.
As pessoas olham para a sua vida e veem que a sua forma de viver está levando elas para a morte. Elas até tentam escolher um bom caminho. Elas até tentam, vão para lá, vão para cá. Eu comecei com uma senhora um dia desse, ela já foi de 6 religiões e ainda não achou o Senhor Jesus. Ela ainda não achou o Senhor Jesus. Ela acha que Jesus é uma verdade, é um profeta, quando na verdade Ele é o Salvador da nossa alma. Aquilo que foi cantado aqui, só Ele pode mudar e transformar a nossa vida. E benditos aqueles que atenderam ao primeiro convite do Senhor. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos. Quantos aqui já atenderam o primeiro convite do Senhor? Vinde a mim, está cansado, vem, está sofrendo, vem. Tem gente que fala, o povo vai para a igreja por causa da dor. É isso mesmo, Jesus falou que os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Venham ao Senhor, é isso que Ele está falando. Hoje em dia está todo mundo estressado, hoje em dia está todo mundo cansado. Olha, ninguém aguenta mais casamento, ninguém aguenta mais filho, ninguém aguenta mais emprego, ninguém aguenta mais nada. O estresse, a doença do século tomou conta de todo mundo. Para essas pessoas, Jesus está dizendo nessa noite, vinde a mim, porque eu tiro esse fardo dos teus ombros e vou caminhar contigo. E você vai andar com paz na sua alma. Interessante, irmãos, que Mateus, né, esse texto está aqui em Mateus, é muito interessante. Porque Mateus foi escrito, o Evangelho segundo Mateus foi escrito para os judeus. E tem mais de 80 citações em Mateus acerca do Velho Testamento. Porque se foi escrito para judeu, tinha que ter muita coisa do Velho Testamento para eles poderem comparar. E Jesus estava lembrando de uma citação aqui de Jeremias capítulo 6 e versículo 16. Pode olhar na sua Bíblia aí também. Livro do profeta Jeremias, capítulo 6 e versículo 16. O próprio Deus dizendo através do profeta que eles poderiam procurar um caminho. Eles poderiam procurar, Deus deixa procurar. Engraçado que quando tem pessoas que se encontram comigo e tem um pouco de rejeição ao Evangelho e me dizem assim, eu sou de tal religião. Eu digo, glória a Deus. Deus deixou você ser. Deus deixou você procurar. Só que você ainda não encontrou o descanso para a tua alma. Olha o que está escrito em Jeremias 6 e 16. Fiquem nas encruzilhadas e vejam quais são as melhores estradas. Procurem saber qual é o melhor caminho. Andem nesse caminho e vocês terão paz. Na minha outra tradução, que é boa, nesse aqui diz, andai pelas veredas antigas e procurai. Procurai pelo bom caminho. Repita comigo, bom caminho. E encontrareis descanso para as vossas almas. Caminho você pode encontrar. Lugares para você cultuar. A qualquer ser você pode encontrar. Mas o único lugar, a única pessoa que traz descanso para a tua alma, chama-se o caminho, Senhor Jesus Cristo. Ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E Atos capítulo 4, versículo 11 e 12 também fala, esse é o Jesus, a pedra que os edificadores rejeitaram. Mas essa pedra que foi rejeitada é a única, é o único nome pelo qual todos os homens podem ser salvos. Irmãos, o que eu gosto nesse texto aqui de Mateus 11, 28, é que ele é um convite muito importante. Primeiro, que ele é importante porque quem está fazendo o convite é muito importante. Você concorda com isso? É o Senhor Jesus que está convidando. E Ele convida e pode fazer alguma coisa. Porque muitas pessoas podem te convidar para ir a algum lugar. Por causa de um convite, muita gente fumou droga, usou droga a primeira vez. Por causa de um convite, as pessoas se perdem. Por causa de um convite qualquer, você pode destruir o seu casamento. Por causa de um convite, você pode ter AIDS. Por causa de um convite, você pode entrar numa vida difícil e até para a prisão. Tudo por causa de um convite. Mas esse convite do Senhor Jesus, Ele vai mudar a tua vida. Ele vai mudar a tua vida. E você que ainda não tem o Senhor Jesus como Salvador da tua alma, você que não o conhece, saiba que Ele quer e pode trazer descanso para a tua alma.
Você pode andar o mundo todo procurando, mas descanso para a tua alma você só vai achar no Senhor Jesus, Salvador desta igreja. Amém, irmãos? E por causa de Jesus poder fazer isso, Ele quer dividir com você a jornada dessa vida. Jesus sabe que é difícil. Existem cargas difíceis de carregar. E o Senhor diz, olha, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ele quer colocar uma canga junto com você, que era colocada sobre os animais, 2 pescoços juntos, para os animais não serem mais amarrados como eles eram, não serem mais puxados e machucados. Ela colocada aquela canga de madeira, e os 2 caminhavam junto, a força era maior. Jesus quer dividir a caminhada da nossa vida conosco. Por isso que ele diz, olha, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quantos aqui depois de Jesus mudaram a sua vida, irmãos? Você diz isso com alegria na presença de Deus? Alguém aqui nessa noite precisa saber que depois que Jesus entra, muda. Muda para melhor. Mas eu ainda estou enfermo. Mas o Senhor Jesus vai estar junto com você em todos os momentos da sua vida. Ele prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Aleluia. Mas eu quero falar sobre o segundo convite. Segundo convite que está no capítulo 4. Jesus dizendo, primeiro ele diz, vinde a mim. E a maioria de nós aqui, 90% ou mais de nós aqui, já atendemos o primeiro convite. Vinde a mim. Depois do vinde a mim, o Senhor diz para nós aqui, vinde após mim. Vinde depois de mim. Caminhai depois de mim, onde eu caminhei, vocês caminham também. Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Interessante que, de novo, a preocupação. No primeiro convite, o Senhor Jesus estava preocupado com as almas das pessoas. E Ele direcionou o seu convite a todo mundo. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos. E agora Ele chama quem já aceitou o primeiro convite. Ele chama quem já veio para Jesus. Ele chama quem já teve o seu fardo tirado. Ele chama quem caminha com Ele. Ele chama quem agora o cultua, o ama e foi salvo por Ele. Ele diz agora vocês que já passaram pelo primeiro convite, vinde após mim e eu farei de vocês pescadores de homens. Eu farei de vocês pescadores de vidas. O Senhor, mais uma vez, estava preocupado e está com a humanidade que está lá fora, irmãos. Com a humanidade que está lá fora. E eu gostaria que o Espírito Santo convencesse totalmente a você nessa noite que você tem algo para fazer nessa terra. E esse algo, a sua função nessa terra não é outra, senão falar de Jesus às pessoas que cercarem você. Você pode dizer um amém? É isso que o Senhor está te chamando. O Senhor disse, vinde após mim. Sabe, o plano de salvação, irmãos, agora está conosco. O alvo dele sempre foi salvar a humanidade. Ele mesmo falou em Lucas 19:10. Eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Mas ele agora passou para a igreja esse plano. Ele passou para mim e para você. E essa responsabilidade é muito grande. E muitos de nós estamos fugindo dessa responsabilidade de falar de Jesus em todos os lugares. Eu estava conversando hoje pela manhã com a Osana, e ela dizendo onde ela esteve esses dias todos, né? Ela esteve o tempo todo perto do Papa. E alguém, por exemplo, que olhar as suas fotos ali, pode fazer algum julgamento. Não faça, não. Ela fez a sua parte lá. Ela estava a trabalho. Ela não estava ali passeando, ela estava a trabalho. Mas no seu trabalho, quem ela pôde atingir, ela atingiu para a glória do nome do Senhor. Sabe, irmãos? Então, nós agora temos essa responsabilidade. Agora, interessante esse segundo convite, vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Não tem nada implícito nele que a gente vai receber alguma coisa. Tem, irmãos? Tem alguma coisa aí dizendo que todas as vezes que nós trabalharmos, ou toda a vida que nós levarmos com o Senhor, vai ser uma vida de vitória, de bonança e de bênção? Diz isso no versículo? Não, o versículo tem relação a serviço.
Ele tem relação a trabalho, ele tem relação a compromisso, a responsabilidade, irmãos. Nós hoje somos uma geração muito mal acostumada. E a gente prega muito nessa igreja, você não veio a essa terra para ser abençoado, porque você não tem que correr atrás da bênção. A Bíblia diz que em obedecer a palavra de Deus, as bênçãos do Senhor vão te seguir. Quantos creem nisso, irmãos? Então faça a sua parte na obra. Não tem que correr. A palavra de Deus aqui não está dizendo nada. Olha, se vocês pregarem, vocês vão ganhar dinheiro. Se vocês pregarem, vocês vão ter o melhor emprego, a melhor casa. Esquece isso. Nós temos que fazer a nossa parte nessa terra e ter alegria na alma pelos pecadores que se arrependem. Aleluia! Tem que haver festa no céu e festa na igreja, irmão. Festa no céu e festa na terra. Por saber que um pecador se arrependeu por causa do teu convite, por causa do teu trabalho, por causa do teu compromisso com o reino de Deus. Irmãos, que ninguém fique enganado. Nessa noite, que você não pense nem por um minuto que Deus vai te... Não, mas eu tenho outra chamada. A tua chamada, seja lá o que for. Eu estava conversando com o Júnior hoje. Júnior, o louvor é muito bom, mas o louvor tem que sair de dentro da igreja. O louvor tem que ganhar as almas. Olha, a oração na sexta-feira de manhã tá boa demais, irmão. Quem está perdendo não sabe o que está perdendo. Mas a gente tem que trazer almas para a oração e não ficar fazendo aquele montinho gostoso, aquele montinho quentinho. Não! Jesus está dizendo para todos os departamentos da igreja: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Aleluia! Depois que Jesus fez esse convite aos seus seguidores, se você olhar na sua Bíblia aí, Mateus capítulo 4, versículo 22, a Bíblia diz: e no mesmo instante, eles deixaram o Pai, deixaram a tradição, deixaram para trás. Papai, agora fica com esses barcos aí. A Bíblia não diz que eles queimaram os barcos. A Bíblia não diz, não, irmão, não é isso. Deus não está querendo esse sacrifício maluco. Deus não está querendo essa coisa, sabe, totalmente desregrada, não. A Bíblia diz que eles deixaram o Pai, eles trabalhavam com o Pai, deixaram o Pai, a tradição, papai, ó. Agora o senhor fica aí com os barcos, porque nós vamos seguir a Ele. Aleluia. Deixaram a tradição e a Bíblia diz, eles deixaram o Pai e o barco. O barco era a remuneração deles. Eles deixaram essas duas coisas e a Bíblia diz, e foram com Ele. Eu devo dizer que essa primeira chamada aqui, ela não é para todos, ela é específica. Tem algumas pessoas que Deus separa para trabalhar o dia todo na obra e outras não. Tem gente que quer isso. Tem gente que fala, não vou trabalhar não, porque o Senhor me chamou para ser pastor. Se Ele te chamou, Ele vai te sustentar. Mas até lá, trabalhe. Pastor Roberto lutou muito com Deus para não ser pastor assalariado. Mas Deus chamou ele para ser um pastor assalariado. E ele dizia, Senhor, eu não quero. Eu sou inteligente, eu sou um homem com 2 braços, 2 pernas. Eu sou técnico em edificações. Eu sei fazer casa, eu sei fazer ponte, eu sei fazer tanta coisa. E Deus falou, mas eu quero que você largue esse barco e fique na minha obra. Então Deus separou para isso. Foi mais difícil para ele do que para mim. Quando ele resolveu, eu falei, eu sou a companheira, eu vou atrás. Deixei lá o Jornal do Brasil 6 anos, irmão, nem perguntei a Deus se era para eu sair ou não. O homem está indo, eu vou atrás dele, acabou. Então tem pessoas que Deus faz essa chamada para trabalhar direto na obra. Mas não é todo mundo. Mas todo mundo pode trabalhar para Jesus. Pode ou não pode, irmãos? Então eles deixaram o barco e a remuneração e foram viver da obra, foram ser sustentados junto com Jesus. Então alguns vão deixar tudo para atender o convite, mas são poucos. Eles deixaram. Outros, tá, entendem que nós podemos seguir a Jesus e servi-lo onde nós estivermos. Mas teve alguém, né, que não conseguiram se desprender das coisas da vida para seguir a Deus. Você lembra do jovem rico, não lembra? Você lembra do jovem rico? Mateus 19, 21 e 22. Chegou para o Senhor, né, todo. Senhor, o que eu faço para herdar a vida eterna? Que você...
faz os mandamentos, faço tudo. Qual outro? Vai falando. Ainda mandou Jesus falar ainda. Quais? E Jesus, não matarás. A obedecer papai e mamãe. Estava todo ancho, né? Estava todo cheio. Aí Jesus falou, tô entendendo, rapazinho, tu é bom mesmo. Para tu ficar perfeito, para tu ficar legal mesmo na minha obra, vende tudo que você tem e dá para os pobres. Sabe o que ele respondeu? Jesus, não dá. Gosto muito de ti. Gosto muito, estou entendendo tudo, mas não dá. O amor ao dinheiro prendeu o coração daquele moço. Tem gente que não segue a Deus por causa disso. Pessoas na igreja, a gente fala, irmão, vem orar com a gente, vem trabalhar. Irmã, eu trabalho, irmão, vou sustentar a família com o quê? Meu Deus do céu. É uma agonia tão grande, quando a Bíblia diz no Salmo 127, que é inútil levantar cedo, comer o pão de dores, porque aos seus amados Deus dá o sono, Deus dá o descanso. E quanto mais tempo você gastar na obra de Deus, creia que Deus é poderoso para prover o necessário para a sua família. E você não vai comer pão de dores. Tem gente por aí comendo pão de dores, quando Deus não prometeu pão de dores, mas é porque não está no seu lugar, não se desprende. Tem outro lá em Marcos, capítulo 9, 57, 58, que ele chegou para Jesus muito animado. Ele falou, Senhor, eu te seguirei o resto da minha vida. Jesus olhou para ele e falou, vamos ver. Jesus respondeu assim, as raposas têm os seus covis, as aves do céu têm os seus ninhos, mas o filho do homem, muitas vezes, não tem onde reclinar a cabeça. E a Bíblia não fala mais desse homem, sabe por quê? Ele achou que não valia a pena. Ele achou que não valia a pena e não ficou. Depois tem um noivo que ia casar, falou, Senhor, deixa eu casar primeiro. Já viu que tem gente assim? Deixa eu casar. Aí depois que casa quer ter 2, 3 filhos. Depois que tem 2, 3 filhos, quer ver os netos. É por isso que Jesus não volta. Que a pessoa fala, não volta não, Jesus. Gente... Tem gente que não se solta, não se desprende. Aí o noivo disse, eu vou casar. Jesus não falou para ele não casar. Jesus falou, vem e segue-me. Deus não é desmancha prazeres, não. Amém, irmãos? Até porque o prazer do casamento foi Deus mesmo que deu. Então você pode casar e pode servir a Deus. Amém? Você pode casar e pode fazer a obra. O outro era negociante. Um comprou uma junta de bois, tinha que provar primeiro, ver se o boi... Agora você valorizar mais um boi, uma junta de bois, do que o compromisso da obra de Deus, irmão, chega a ser burrice. É ou não é, irmãos? Meu Deus do céu. Eu vou provar os bois para ver se é bom mesmo. Gente, Jesus está falando de uma coisa linda. Me segue. Anda comigo. Vem após mim. Vem atrás dos meus passos. Onde eu pisei, você pisa também. Se eu curei, você vai curar. Se eu salvei, você vai salvar. Se eu libertei, você vai libertar. E tu fica preocupado com a junta de boi. E o outro, além da junta de boi, Senhor, eu comprei terras. Primeiro eu tenho que ver. Peraí, até você plantar e colher, você nunca vai servir a Deus. Porque não vai cansar de plantar e colher se você valorizar isso em primeiro lugar. Outro que Jesus chamou para seguir, ele falou, Senhor, deixa primeiro eu enterrar o meu pai. Essa é a desculpa pior para mim, porque o homem ainda estava vivo. Sei lá quando é que vai morrer. Não, depois que meu pai morrer, sabe, depois que... Peraí, gente, são desculpas para não atender o segundo convite, que é vinde após mim. São desculpas esfarrapadas que diante de Deus não vale nada. A Bíblia diz que o nosso senso de justiça pessoal são como trapos de imundícia. Você sabe o que é trapo? Já tentou pegar num trapo? Ele dissolve na mão da gente. Assim são as nossas desculpas. Não tem a menor consistência. O que nós precisamos entender essa noite é que Deus está falando com esta igreja. Está falando com você que está me ouvindo. Vinde após mim. Porque eu vou fazer com que você seja pescador de almas, pescador de homens, um resgatador de vidas. Agora outros, porém, irmãos, como nós, que entendem que nós podemos seguir a Jesus e servi-lo em qualquer lugar, em qualquer circunstância, em espírito e em verdade. Quantos entendem isso, irmão? Dê para Deus o seu melhor. Eu estava olhando aqui que é dessas pessoas que Deus precisa.
Seguidores ligados, compromissados. Seguidores que estão sempre... Alguém chegou perto de você, eu não posso ver ninguém chorando. Eu vejo uma pessoa chorando no meio da rua, eu já paro o que eu estiver fazendo e vou encostando. Eu digo, eu vou ter que falar de Jesus aqui, nem que a vaca tussa, mas eu falo. Sabe? Eu não tenho essa facilidade de falar de Jesus pessoalmente. É muito mais fácil para mim o microfone, a praça. Mas eu chego perto da pessoa e digo, olha, se eu não puder fazer nada para você, eu quero pelo menos te ouvir. Depois que eu ouço, eu falo, agora eu sei quem pode fazer alguma coisa por você. Mas a oportunidade se apresenta, irmãos, todo dia na nossa frente. E é naquela hora que Deus fala, eu estou te convocando para pescar essa alma. Eu estou te convocando para jogar a tua rede agora, que é a palavra de Deus, é o conhecimento de Deus. E resgatar essa vida para que o meu reino, para que a minha casa se encha. Então a gente tem que entender que nós podemos fazer onde nós estivermos trabalhando. Por exemplo, sirva o Senhor no seu posto, irmão. Neemias 4:17, é tão bonito, 4:7, 4:17. O Neemias estava com aquela obra de reconstrução dos muros. Foi uma coisa que Deus colocou no coração dele e ele foi para lá reconstruir os muros. Quando ele chegou lá, os inimigos se levantaram tremendamente, com cartas, com tanta coisa, com fuxico, com perseguição. Mas Neemias, os inimigos se levantaram de tal maneira que ele falou para os homens, olha, vocês vão continuar fazendo a obra, nós não vamos parar a obra. Mas vocês vão ficar com o material na mão, o material trabalhando numa mão e a outra mão uma arma. Pronto. Prontidão. A arma é a palavra, irmãos. A arma é o conhecimento de Deus. A arma é o poder do Espírito Santo na nossa vida. A qualquer momento você pode encontrar uma pessoa endemoniada. Você vai fazer o quê? A qualquer momento você vai encontrar uma pessoa chorando, sofrendo. Um dia desse eu viajando de ônibus. Um homem, eu era nova ainda. O homem estava com tanta dor na mão. A unha dele, a mão dele estava muito inchada. Ele estava com tanta dor na mão que eu falei, ah, Jesus, essa dor vai acabar agora. Sabe? E você chega e você ora e acaba, irmãos. E acaba. Você pensa que isso é fácil? Não é. O ser humano tem medo de ser rechaçado. Eu fui no hospital um dia desse visitar uma pessoa e outra me chamou correndo para orar por uma senhora que estava morrendo. Falei, também não vai morrer hoje não. Não vai morrer hoje. Eu vou chegar até lá, mas não vai morrer hoje. E falei de Jesus para aquela senhora estribuchando e voltou o sentido dela. 15 dias depois a igreja estava lá na casa dela fazendo um culto para pescar naquele lugar. Se Deus te der a oportunidade, Ele vai te dar a capacidade. Não tenha medo. Então você pode servir ao Senhor em qualquer lugar. Está trabalhando? Fica pronto. Na hora que surgir a oportunidade, agora lá no seu trabalho, é claro que você não vai ficar pregando, orando, você vai ser mandado embora. É quando a oportunidade surgir, porque aquele ali é o tempo do teu patrão. Ele está te pagando. Mas a oportunidade surgindo, conversa lá fora, conversa na hora do almoço, fala que você tem uma mensagem de Deus para aquela pessoa e é verdade, irmãos. Todas as vezes que uma pessoa é muito dura para o evangelho, que eu chego para essa pessoa e falo, eu vou profetizar na tua vida. Você vai ser um crente carola, tu vai ser um crente daquele mesmo, mais crente do que eu. A pessoa fala, duvido. É essa pessoa que Deus atinge, irmãos. Porque você plantou a tua fé no coração daquela pessoa. E Deus vai fazer aquilo que eu creio. Amém, queridos? Para a salvação das almas. Então sirva no seu posto, onde você estiver. Sirva a Deus com o seu dom natural. Eu estava lendo sobre Dorcas. Em Atos capítulo 9, versículo 36, 39, a Bíblia diz que Dorcas costurava. Nem sei se ela tinha máquina de costura, né? Mas ela costurava. E a Bíblia diz que com aquela costura, ela atingiu a cidade toda. Todo mundo, as viúvas, os pobres, os necessitados, conheceram o Senhor Jesus por causa de uma costureira chamada Dorcas. Irmão, será que Deus pode nos usar, irmãos, na nossa profissão? Se você é manicure, eu nunca vi lugar melhor de falar de Jesus do que salão.
Tem muito capeta no salão de fofoca, sabia? Só Jesus. Mas você pode chegar lá e ser bênção de Deus. Eu frequento um salão, de vez em quando eu vou aqui na Unicenter, o salão da Bahia, né? Ela é uma escura bonita, com cabelão, né? Eu falo de Jesus para ela, ela fala, ai Beth, que coisa boa. Quando você fala, eu digo, é melhor ainda na igreja, é melhor ainda servir a Deus. A gente vai, onde você estiver, tá arrumando o cabelo, você é de Deus, você é o portador de Deus. Tá arrumando a unha, você é o portador. Onde você estiver, tá dirigindo, não se estressa no trânsito não. Seja um abençoador no trânsito, você pode até ganhar alma no trânsito para a glória de Deus. Onde você estiver, sirva o Senhor. Irmãos, não precisa ter carteirinha. Eu me irrito profundamente quando uma pessoa fala, eu não faço nada porque não me chamaram para obreiro. Todos nós somos obreiros do Senhor, amém, irmãos? O que é obreiro? É trabalhador da obra. Vem, encaixa na primeira brecha que você acha. Onde é que está precisando de alguém? É no evangelismo sábado, venha. É na oração, venha. Você vê gente triste, gente necessitada, venha. Aqui na igreja tem uma coisa que todo lugar tem, só Jesus na causa. A pessoa chegou necessitada, precisando de oração, está fedorenta, está suja. As pessoas mandam para nós. Elas caçam o pastor, a pastora e diz, toma. E vai embora, ó, larguei lá, tá vendo? Eu fiz uma boa ação. Boa ação se você pegar, der um banho, orar por ela e expulsar os capetas dela. Porque você pode fazer. Você pode fazer. Esse é nosso trabalho, mas é seu trabalho também. E a igreja precisa estar imbuída da mesma responsabilidade para a gente poder crescer, irmãos. Ainda fala assim, tá esperando a irmã Beth. Antes de chegar a irmã Beth, uns 10 já podia ter orado, irmão. Sabe? Faça a sua parte. Mambete não chegou ainda não. Qual é o seu problema? Está doendo aonde? Já vai orando logo. Quem sabe é você que Deus vai usar para salvar aquela vida. Quem sabe? Então se coloque nas mãos do Senhor e atenda esse segundo convite de Deus. Vinde após mim. Você pode servir ao Senhor também no seu local de trabalho. Lá em Lucas capítulo 5, Jesus chegou naquela pesca falida de Pedro, né, e dos outros discípulos. Jesus chegou e falou assim, me empresta o barco. Eles estavam lavando as redes. Gente, já estava acabando. Jesus acabou a noite. Não tem dinheiro para comprar pão mesmo não. Nós estamos tristinhos, nós vamos para casa, estamos decepcionados. Jesus falou, me empresta o barco para fazer dele um púlpito. Do barco, porque a multidão oprimia Jesus, do barco, Jesus pregou. Depois que Jesus pregou no instrumento de trabalho, fez do barco de Pedro o púlpito dele, como eu estou falando aqui hoje. Jesus falou dentro do instrumento de trabalho de Pedro, e por causa disso, mesmo sem prometer, Jesus sabia que eles precisavam de peixe, e sabia onde estava o cardume de peixe. Joga a rede para a direita, que agora vocês vão pescar. Você crê que Deus faz isso na sua vida? Empreste o seu trabalho como púlpito para o Senhor, para a oração, para o louvor, para a exaltação de Deus, para um culto. Faça isso. E sabe de uma coisa? Se você se decidir hoje, nesse segundo convite, vinde após mim e eu te farei pescadores de homens, o Espírito Santo vai te capacitar. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 5, fala que nós não temos nenhuma capacidade. A nossa capacidade vem de Deus. Romanos capítulo 12, o Senhor tem dons ministeriais, socorro, ensino, tanta coisa que o Senhor tem para colocar na vida daqueles que vão receber o segundo convite. Vinde após mim, já receberam o primeiro, estão sabendo, o Espírito Santo está abrindo o seu coração para que você entenda que a obra de Deus é feita por cada um da igreja. Todo mundo é importante. Se você receber esse convite, o Senhor vai te capacitar, vai te dar os dons do Espírito Santo que está lá em Coríntios 11, 12, vai te dar os dons ministeriais que estão ali em Romanos capítulo 12, vai te dar tanto dom, tanta graça, tanta unção, que você vai servir de exemplo para outras pessoas e muitas almas vão aceitar Jesus como Salvador. Jesus tem esses dois convites. Mas ele tem o terceiro, que eu vou só dizer como é que é ele. Mateus 25 e 34. Ele diz assim, no final de tudo, vinde para mim, benditos de meu Pai, possuí por herança
o reino que já está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Primeiro convite, vinde a mim. Segundo convite, vinde após mim. O terceiro convite, todos aqueles que aceitaram a Jesus, que receberam os seus 2 convites, vão ouvir o terceiro, que diz, vinde para mim, benditos de meu Pai. Vocês não trabalharam para receber nada, mas vão possuir, por herança, o reino que já está preparado para vocês, desde a fundação do mundo.